Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau, sou profissional de educação física, nutricionista, doutor e professor da Universidade de São Paulo. Nesse vídeo, que eu espero seja curto, vocês já repararam, né? Quem está aqui inscrito no canal já reparou que eu sempre falo que eu quero vídeos curtos e parece que é uma coisa incontrolável. Não consigo muito bem, mas eu espero, né? Experiência é a última que morre, como diz, que esse seja um vídeo curto. Então, o título desse vídeo, né, baseado no artigo, é conexão com, a conexão com o choque térmico, músculo esquelético e atrofia. Bem, basicamente aí, embora esse artigo proponha os mecanismos, tente fazer uma conexão, já existe outros mais recentes, tá? Que inclusive um eu quero pegar, pedir para o autor, sugerindo já, mostrando evidência em experimentos com o ser humano. Tá? Mas basicamente o que acontece nesse artigo? Qual que é a ideia? E basicamente, esse artigo mostra que existe uma grande quantidade de estudos celulares, portanto in vitro, e com modelos de origem animal, mostrando que o estresse térmico, seja ele feito por um agente externo, por exemplo, o ambiente, né, ou um pano quente, até coloquei aqui, ó, diatermia, que é uma técnica da fisioterapia, né, imersão na água, todas essas situações que geram estresse térmico, são capazes de ativar lá as proteínas de choque térmico e que essas proteínas de choque térmico, de alguma forma, parecem, né, nesses modelos está bem demonstrado, ativar o crescimento celular e ou, né, depende do caso, proteger da atrofia, no caso do músculo esquelético, né, promover o crescimento, a hipertrofia, e no caso aí, pode ser de evitar a atrofia, dependendo da condição do caso que você está avaliando. E aí ele coloca aí no trabalho, será o quanto existe uma conexão de você fazer treinamento de força, ter uma estimulação térmica e o efeito da estimulação térmica e o treinamento de força potencializar a hipertrofia. Então, basicamente, nesse artigo aqui, ele comenta, né, os autores comentam, e ainda não tem conexão, não tem estudos, vamos dizer assim, não tem estudos comprovando isso, é uma coisa muito tênue, está mais numa proposta, né, então baseado a partir de grandes evidências, que eu acabei de falar, de modelos in vitro em animais, e algumas evidências com treinamento com seres humanos, etc., se sugere, né, tem a possibilidade que as evidências permitem hipotetizar ou sugerir essa conexão entre o aumento térmico e treinamento de força e hipertrofia. Então daí o motivo que eu quis trazer, né, brincando, até vou colocar o título no vídeo que se treinar no calor aumenta a hipertrofia. Então ele fala lá, né, então baseado largamente em modelos celulares de animais, com ou sem exercício, pode ser que haja um aumento na massa muscular esquelética ou diminuição da atrofia, como eu falei. Não está claro quanto esses estímulos são igualmente similares e eficientes em seres humanos, porque a maior parte deles vem de modelo celular, ok? Ou animal. E o mecanismo qual isso ocorre também não é claro. Porém, nesse estudo, ele sugere que esse mecanismo pode ser via ativação de proteínas de choque térmico. Aí ele comenta, por exemplo, né, essas proteínas são classificadas conforme família, conforme o tamanho molecular e função, e ele coloca três superfamílias, né? HSPA, que seria a família da HSP70, HSPC, a da HSP90 e das pequenas proteínas de choque térmico seria HSPB. Então, HSP é Heat Shock Proteins, tá? E aí ele mostra alguns exemplos. Então, uma tabelinha mostrando aí uma nomenclatura padronizada. Então, e aí ele fala então, né, que há várias fontes, né, dizendo que aplicação bom ambiente, aplicação direta, imersão da água, como eu falei, pode apoiar a hipertrofia, particularmente quando combinado com treinamento de força. Né? A dúvida é quanto estresse calor pode resultar em adaptações significantes, porque isso não está sendo investigado ainda. O mecanismo é ambíguo, mas como ele falou, né, o mecanismo, basicamente, aqui, ó, rapidinho ele mostra que, principalmente, como eu acabei de comentar, nos modelos animais e modelos celulares, há evidências que as proteínas de choque térmico elas se comunicam com vias anabólicas, como, por exemplo, a nossa famoso complexo mTOR, né? mTOR1, mTOR2. Então, aqui você vê que proteínas de choque térmico que elas estariam, por exemplo, na via do IGF, né? Estimulando aqui, por exemplo, o crescimento. Tá? E aí, por outro lado, inibindo via de autofagia lisosomal
ou a via da ubiquitina proteasoma, ele estaria impedindo a degradação proteica. Então, como por exemplo, então, essas proteínas de choque térmico estariam atuando. Então ele está falando aqui, né? Então você vai lá, treina, tem o estresse do exercício e tal, que a gente já discutiu, até tem um vídeo aí recente do canal falando isso. Tem o estresse do exercício e o estresse térmico. Bom, como é que o estresse térmico especificamente atua? Ativando as proteínas de choque térmico, que pode estar atuando aí, como a gente vê, nas vias de degradação, que aqui ele fala da via do ubiquitina proteasoma, então estaria inibindo elementos do ubiquitina proteasoma, né? NF-κB, FOXO, tal, que aí vai inibir. Por outro lado, estaria inibindo a via da autofagia lisosomal e ativando, por exemplo, vias aqui como da calcioneurina, vias como da carpetamitor. Então, através como existiam essas evidências, então há aí como você, por exemplo, sugerir mecanismos potenciais que, no caso do ser humano, precisa ser provado com treinamento, estaria evitando a atrofia e promovendo o crescimento, conforme o caso que a gente está falando, né? Então, aí ele fala, as heat shock proteínas, elas respondem ao estresse para manter a homeostase celular, ela responde estímulo, tanto também a estímulos térmicos como exercício. Isso é uma coisa que ele coloca também, que individualmente o exercício já é capaz de ativar essas proteínas de choque térmico, e o choque térmico, o aumento da temperatura também é. E aí ele comenta que às vezes o aumento da temperatura pode ser só, por exemplo, na musculatura esquelética, às vezes no corpo todo, mas também aumenta a proteína de choque térmico. Aí ele quer saber se esses efeitos acabam sendo aditivos de modo a promover uma adaptação significante, tá? Então tem que ver essas evidências. E aí ele comenta alguns estudos, né, onde as pessoas fizeram exercício em ambientes de 50 graus, 60 graus, ou usaram lençol quente, ou fizeram exercício e fizeram uma estimulação local com uma forma de calor. Tá? Então é isso, gente. É um vídeo bem curtinho, mas basicamente qual é a ideia do vídeo, né? Aí tem eu achei essa imagem legal de um Godzilla treinando no fogo aí, né? Godzilla Teams. Espero que o pessoal do Godzilla Teams não me pegue. Brincadeira, estou fazendo propaganda deles aí. Então, basicamente, essa é a ideia, né? Existe ainda toda uma quantidade de estudos a ser feito. Como eu já falei, eu tenho um estudo agora que acabou de sair, eu pedi para o autor, de que eles fizeram um estudo com musculação, está mostrando que o calor afeta, né, a temperatura afeta sim a hipertrofia. Então, nesse aqui, ele está propondo, nesse estudo ali, ele está propondo mais os mecanismos. Então, que há evidências bem consolidadas em modelos animais e celulares, de que o estresse térmico pode, em alguns casos, conforme for a situação, ou promover o crescimento muscular ou impedir a atrofia muscular. E aí ele diz, olha, uma vez que tanto o exercício como o aumento de temperatura ativam esse estresse térmico via proteína de choque térmico, será que os dois não se somariam a ponto de causar um maior aumento de hipertrofia? É o que os estudos futuros vão ver ainda, tá ok? Então era isso, um vídeo curtinho aí no nosso domingão, tá ok? Se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, chame seus amiguinhos, né? Curte, comente, opa, vou voltar aqui. Curte, comente, compartilhe e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.